Boa noite, galera. Paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um podcast e esse é o mês do Setembro Amarelo aqui na Kadesh. Se você está nos acompanhando aí, todas as lives ficaram gravadas. Eu quero te convidar já a compartilhar essa live que está começando hoje. E essa vai ser a última da nossa campanha de Setembro Amarelo. Estamos aqui com uma pessoa muito querida, a nossa psicóloga Zenate Lima. É um prazer te receber aqui, Zê. Estamos esperando a sua presença aqui desde o primeiro. E eu queria que você se apresentasse também, já falei um pouquinho aqui, seu nome, mas se apresenta aqui. Vocês hoje vão ouvir a voz da Zenate. Todos aqueles que são da Kadesh, que já me falaram assim, a Amanda me falou assim, nossa, vou ouvir a Zenate falar, nem escuta a voz dela. Então, hoje vai escutar muito sua voz, mas se apresente para o pessoal que não te conhece, que ainda não é da nossa igreja, não sabe quem é você. Fica com esse espaço aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer para mim estar participando aqui desse podcast com um tema tão importante que a gente está abordando, né, que é o Setembro Amarelo. E é uma honra estar aqui, né, poder compartilhar um pouquinho da minha voz para quem nunca ouviu. Geralmente eu fico mais escutando, assim, né, ainda mais na igreja, né. Mas assim é um prazer para poder estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, com o que a gente sabe. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus pela vida de vocês, né? A Zenate chegou tarde do trabalho, deixou o filho pequeno em casa, o esposo, né, que esteve com a gente semana passada. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso, então já quero pedir para você que está em casa, compartilhe essa live, envia para um amigo, para alguém que esteja precisando. Hoje nós vamos falar, como nas outras, nós vamos encerrar aqui essa série de depressão sem tabu. Nós estamos falando sobre isso, Zé, porque nas igrejas, no geral, e até mesmo no mundo aí afora, falar sobre depressão é um tabu, né? As pessoas preferem não falar porque, vou mexer nisso, aquele negócio, né? Vai piorar. Mas aqui na Kadesh nós apoiamos essa causa, nós nos importamos com isso. E a gente começou a semana com uma notícia triste, né? Hoje, né, nós recebemos uma notícia triste na imprensa. A ex-jogadora de vôlei, campeã olímpica, Valesca Oliveira, ela caiu do 17º andar do seu apartamento. A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas o que tudo indica é que foi um suicídio, né? E você vê uma jogadora com tantos títulos, né? Uma pessoa que teve tantas conquistas na vida e provavelmente o que tudo indica é que ela acabou cometendo suicídio, né? Também nós temos o caso que já tem algum tempo que aconteceu do Sidney Sampaio. Ele é um ator conhecido, né? Ele acabou se jogando do 5º andar de um apartamento de um hotel onde ele estava hospedado no Rio de Janeiro. E ele alegou, né? Ele disse a uma entrevista no Domingo Espetacular que ele foi diagnosticado com depressão. Só que naquele dia ele estava sem o uso dos remédios. E ele entrou em uma crise de pânico, que ele entendeu que foi uma crise de pânico, porque ele sentiu-se perseguido. Ele achava que alguém ia matar ele. Então, ele, nessa ânsia de fugir disso que ele estava sentindo, ele acabou se lançando primeiro do 5º andar de um apartamento. Ele caiu no primeiro apartamento, depois ele pulou de novo, foi socorrido. Ele sofre com sequelas da queda até hoje para se locomover, mas é uma notícia aí que foi uma notícia boa, né? Ele tentou o suicídio porque ele estava numa crise, porém, ele, graças a Deus, foi livre aí da morte mesmo, né? Tem sequelas, está carregando, mas é uma pessoa famosa que sofre, né, de depressão. A gente acha muitas vezes que depressão é coisa só de pobre, né? Que rico não tem, famoso não tem. E a gente está com uma lista aqui. Eu queria falar aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui na live alguns nomes conhecidos. Você vai me falando se você conhece também. Tá Robin Williams, conhece? Sim, conheço. Um ator, comediante muito famoso, mas muito famoso mesmo. Ele morreu em 2014, enforcado. Ele cometeu suicídio. Ele também sofria de depressão e tinha um mal de Parkinson.
tem aqui o líder da banda Nirvana. Isso. Nirvana, o Kurt. Ele cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Esse acontecimento foi em 1994. Acredito que todos aqueles que seguiam a banda, né, ficaram sabendo, e uma grande perca, né, para a música. Tem aqui também Mary Moran. Ela, uma atriz, um ícone, né? E ela foi... a causa da morte dela foi overdose. Mas não ficou muito clara na época, e há rumores de que ela havia se suicidado mesmo, né? Ela teve uma overdose de medicamentos. Embora sua morte não foi oficialmente considerada uma overdose acidental, há teorias de que possa ter sido um suicídio. Olha, uma atriz muito famosa no tempo dela, assim, acho que ela abriu portas assim para as mulheres. E um grande ícone assim, que foi o cantor Elvis Presley, né? Ele também, causa da morte, overdose. E segundo a sua esposa, Priscilla Presley, ele sofria de depressão e teria cometido o suicídio. Então, nós estávamos hoje debatendo, até falando sobre isso, que leva essas pessoas tão famosas, com tantas conquistas, né? Com dinheiro, com fama, com tudo que a vida, que o mundo pode oferecer, com tudo que de recurso que ela pode ter, né? Mesmo assim, quando falta algo, quando ela se depara com um vazio na sua alma, ela não tem mais essa vontade de viver. Quando ela é acometida por uma doença, como nós estamos falando esse mês todinho aqui, a depressão, ela deixa de ver beleza nas coisas e chega até essa atitude de tirar a própria vida, né? Fora eles, tem, lógico, tem outros nomes aqui mesmo, nós temos outros nomes aqui, de pessoas, estilista de moda, escritor renomado, chefe, escritor, apresentador de TV. Nós temos o próprio Chorão, que nós falávamos antes de começar essa live, o Champion, é isso? Isso. O baixista, era baixista da banda também, do Charlie Brown Jr., também, ele cometeu suicídio. Então, muitas pessoas que têm o que o mundo olharia e diria tudo, porém acaba tendo essa sensação de que não tem nada, e por não ter nada é melhor tirar a sua própria vida, né? A gente tem também outros famosos que sofrem, não cometeram suicídio, mas que sofrem depressão, algum tipo de síndrome, né? Nós falávamos antes aqui também, e eu queria que você falasse um pouco de alguns nomes que você citou aqui antes da gente começar a live. Sim, nós estamos conversando sobre esse tema e, assim, tem vários atores, cantores, né, várias pessoas super bem-sucedidas que sofrem dessa doença, né? Como, por exemplo, o Jim Carrey já deu várias entrevistas falando a respeito do problema que ele sofre todos esses anos. Embora ele faça sempre a gente sorrir com os filmes, com todo o trabalho dele ao longo de todos esses anos, mas ele sofre da depressão. Tem também o Whindersson Nunes, que é um comediante famoso aqui no nosso país, né? A maioria das pessoas conhecem, e também ele sofre com esse problema da depressão. E a depressão é uma doença que deve ser encarada como uma doença mesmo, né? Porque, assim, a saúde mental, ela é vista com muito tabu ainda hoje em dia. Não só o suicídio, mas falar no geral sobre a saúde mental é uma coisa que ainda é um tabu na sociedade. Então, quanto mais a gente possa falar e possa trazer esse tema, né, para ser esclarecido, é ótimo, né, que a gente possa desmistificar esse assunto e trazer para ser debatido em todos os ambientes, né? Eu fico pensando que hoje, né, a gente tem esse espaço para se falar mais sobre isso. Eu imagino, sei lá, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, como era para uma pessoa ter essa doença e não ter apoio, né? Nem mesmo, digo, apoio na saúde, né? Que eu acho que isso é uma coisa que vem crescendo, vem desenvolvendo, mas como antigamente tinha muito os manicômios, né? Que eram assim, meu Deus, a gente vê relatos, já ouviu várias histórias, né?
de absurdos que eram feitos, porque não tinha esse trabalho tão efetivo em cima da saúde mental, né? Eu acredito que nós estamos caminhando aí para um progresso. O que você, que é da área, você vê sobre essa evolução? Você vê que houve realmente essa evolução? Sim, nos últimos anos a gente tem visto que tem entrado em pauta, né, em vários setores, em vários momentos, a discussão sobre a saúde mental. As pessoas estão se preocupando mais em buscar um tratamento, em entender o que é, como ela pode identificar, como ela pode fazer um tratamento, né? Então, isso é muito importante que a sociedade ela debata sobre esse assunto, que possa ser colocado realmente em pauta, para a gente poder entender que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? Nos últimos anos, a gente vê um grande crescimento da procura, sim, mas ainda há muito o que a gente aumentar, né, essa informação, essa desmistificação do tema, né, essa quebra mesmo de tabu, né, como a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a depressão, né, mas um dos fatores desencadeantes do suicídio, que podem levar ao suicídio, além da depressão, também são fatores, são causas multifatoriais, na verdade, né? O ser humano ele é biopsicossocial. Então, várias causas podem levar a pessoa a esse ponto final, assim, né? Que podemos dizer que é um ponto final, né? As drogas é um deles. Sim, também. Quais são os outros fatores que você poderia citar aqui para a gente, que pode levar uma pessoa ao suicídio, além da depressão? Então, a depressão é uma das causas principais, né? O distúrbio bipolar também, muitas vezes tem bastante incidência de pessoas que têm o distúrbio bipolar que chegam a cometer o suicídio quando ela está com maior incidência, né, de não ver mesmo a saída, porque, na verdade, o suicídio ocorre quando a pessoa não consegue ver saída, né? A gente fala muito sobre isso, que é um momento, assim, como se fosse um momento de desesperança, né? Então, que a gente possa observar, não deixar passar comentários, às vezes a gente deixa passar batido, como nem sempre a pessoa vai falar, eu quero cometer o suicídio, né? A pessoa às vezes pode falar, eu queria dormir e não acordar mais, né? Eu estou cansado de tudo. Isso também são sinais de que a pessoa vai dando, né? Vai mostrando, mas às vezes é tão sutil que vai passando desapercebido, né? Você acha que um grande baque na vida de uma pessoa pode ocasionar o suicídio sem ela ter desenvolvido a depressão há um tempo, assim? Sei lá, por exemplo, a perda de um filho. A pessoa se sente tão desmotivada da vida que ela não deu nem tempo de entrar na depressão. Ela já tira a própria vida ali por causa daquele acontecimento. Acontece isso? Existe episódios assim? Sim, grandes traumas podem fazer, né, levar a pessoa a esse ato, né? Não só no caso do luto, né? Porque assim, a perca de um filho é uma coisa bem drástica, né? Assim, mas às vezes aconteceu aqui assim, eu acho que da nossa época, eu acho, né? Da época que teve do Collor lá, que o pessoal ficou com o dinheiro preso, né? Que daí teve muitas empresas que quebraram, e assim, houve uma grande incidência de suicídio naquela época, foi registrado, porque as pessoas não viam saída, acharam que estava tudo perdido e que não tinha como seguir em frente. Durante o período pandêmico também, agora, que a gente viveu há pouco tempo, né, que saiu há pouco tempo da pandemia, a gente também teve, porque uma grande incidência da ocorrência do suicídio, porque as pessoas não conseguiam ver que após aquele momento poderia ter um outro momento que elas poderiam seguir, né, em frente. Então, quando a gente está tratando um paciente que está com ideação suicida,
Um sinal assim de alerta vermelho é quando a gente começa a conversar com o paciente em terapia e verifica que ele está nesse momento de desesperança mesmo, que ele não consegue enxergar mais o que vem depois, né, o que está por vir. Geralmente as pessoas têm a gente desenvolve um recurso, né, de poder ter pode ser a fé, né? Que a gente acredita em Deus. Isso me pode fez lembrar ser versículo, né? Que diz assim: traga à memória aquilo que te dá esperança. Isso. Então isso é terapêutico. É. Além de um versículo, é terapêutico, porque a esperança é algo que traz para a pessoa a vontade de viver. Sim. Traga minha esperança. É bem colocado esse versículo. Assim, a gente vive em um país laico, né? As pessoas têm várias religiões diversas, por fim. Então, o ser humano, ele é constituído por várias várias coisas, né? Tipo, tem o setor emocional, tem a espiritualidade, é uma delas também. Né? Mesmo que você não acredite em nada, você acredita que isso é uma crença também, não deixa de ser. Então, quando a pessoa ela não vê mais o que está por vir, então aí é um momento que a gente precisa mesmo trabalhar para poder trazer essa pessoa o que faz sentido para ela, né? Aos poucos a gente vai podendo trabalhar isso. Às vezes é necessário a utilização, sim, da medicação, né? Em caso de depressão, é feito um tratamento multidisciplinar, que a gente fala, que é acompanhamento tanto do psiquiatra como psicólogo, que daí é feita uma parte medicamentosa, e a terapêutica também. Porque através da terapia a pessoa pode estar se conhecendo, pode estar conhecendo os mecanismos, que ela pode ter os recursos para poder lidar com os adventos da vida, né? Sim. E a gente está falando muito aqui, esse mês inteiro, né? A gente está falando e usando essa frase: se precisar, peça ajuda. E sempre incentivando também as pessoas que estão passando por algum quadro depressivo ou algum tipo de transtorno mental a procurar um psicólogo, né? Então, também é um tabu a chegada até o psicólogo, né? Principalmente no meio cristão, porque as pessoas entendem que Jesus é a cura e ele cura tudo. Só que se a pessoa está com febre, ela toma um dipirona. Se a pessoa está com câncer, ela vai até o médico, faz um tratamento. Mas quando chega na depressão ou no transtorno mental, a pessoa acha que só orar resolve. Então, para a gente entender um pouquinho, eu queria que de uma forma, sei lá, fácil, resumida, o Felipe disse que você é ótima nisso. Mas faz uma propaganda. Você consegue explicar para a gente, porque eu acho que só a gente falar, procure um psicólogo, né, talvez fique muito vago. Mas por quê? O que é a psicologia? Então, a psicologia ela é uma ciência, né, que estuda os processos mentais e comportamentais do ser humano. E o objetivo da psicologia é trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Porque a partir do momento que o ser humano ele começa a trabalhar o autoconhecimento, ele começa a entender o que de fato ele pretende, o que ele espera, ele começa a dar sentido, né, para a vida dele. Então, através do processo terapêutico, isso falando no caso da prática, né, na psicologia, através do processo terapêutico, você vai fazendo um caminho que você vai conhecendo, se conhecendo, né, o autoconhecimento, vai trabalhando o autoconhecimento, vai descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, o que realmente é seu, o que é do outro, porque assim, como a gente é um ser relacional, né, o ser humano é um ser relacional.
A gente, o tempo todo, está se relacionando com outras pessoas, desde o momento que a gente nasce, e depois aí tem os momentos que a gente está com a nossa família, primeiro momento, e depois a gente começa a viver em sociedade, vai para a escola, vai para o trabalho, e tem as nossas comunidades, né? Nossas comunidades de amigos, nossas comunidades, por exemplo, da igreja, né? E outras mais. Então, a gente vai pegando um pouco das vivências das pessoas que a gente vai convivendo. Então, nesse processo, no processo terapêutico, a gente vai se conhecendo e vai identificando o que é nosso, o que é do outro, vai fazendo essa construção, trabalha também os traumas, né? Que ao longo desse processo relacional, a gente vai tendo vários traumas que vão acontecendo, né? Coisas que vão advindo na nossa vida. Então, a gente pode trabalhar os nossos traumas, se tem algum... Para procurar a terapia, o psicólogo, você não precisa estar no momento de doença, né? De adoecimento mental. Uhum. Você pode procurar porque você quer, por exemplo, fazer uma escolha profissional, quer tomar alguma decisão, quer também trabalhar a questão do autoconhecimento por N questões. Você me fez lembrar uma questão. Eu, pelo menos, acho que funciona assim. Eu acho que o ser humano ele tem um pouco de aversão ao desconhecido, ao que eu não domino. Então, tipo, eu não domino... Eu nem quero falar, não quero... Por exemplo, vou dar um grande exemplo, assim, meu. Uhum. Eu, seriamente, não domino a tecnologia. Eu sou péssima. Eu entro assim, Amanda, vê aqui pra mim, o que é isso aqui? Esses dias a Camila me mandou uma mensagem de um grupo que nós estamos juntas e ela me mandou no privado. Eu achei maior barato. Cheguei pra Amanda e falei, Amanda, é possível fazer isso? Por quê? Eu não domino... Uhum. E porque eu não domino, eu tenho aquela aversão, nem quero aprender, porque eu domino outras coisas, então para mim é fácil, eu vou lá e faço. O que eu não domino, eu prefiro deixar de lado. Então isso acontece com a gente, porque eu não tenho autoconhecimento de mim, aquelas coisas que às vezes estão me prejudicando, eu nem quero mexer, eu nem quero trabalhar, eu deixo de lado. Então, mais ou menos isso que eu entendi. A psicologia vai ajudar... A terapia, né, vai ajudar você também nessa questão. Faz sentido? Faz sentido, sim. O ser humano, ele sempre, quando chega nessa parte de enfrentar o desconhecido, né, sempre vai arrumando recursos, né, para poder explicar... Ou para poder, como você colocou, eu não quero me conhecer agora, tenho medo, então eu vou arrumar um recurso para que eu não precise encarar isso. Uhum. Mas o quão seria benéfico se eu parasse um momento para poder trazer à luz esse conhecimento, né? Mas aí, os benefícios é muito particular para cada um. E o caminho que é feito na psicoterapia também não é um caminho linear. Ele é um caminho único para cada um. Cada descoberta, vai ter momentos durante o processo terapêutico que você vai se sentir muito, muito feliz e muito bem. E vai ter momentos que nem tanto, porque você vai encarar coisas que você nem imaginava que estavam ali adormecidas. Mas depois que você entender o porquê que você tinha deixado tão adormecido aquilo, às vezes você reconhece que aquilo estava te trazendo dificuldades que você nem imaginava que era ocasionado por aquilo que você vinha adormecendo e não sabia que estava refletindo em outros aspectos da sua vida. E a gente sabe, assim, bem vagamente, eu sei, que existem muitas linhas da psicologia, né? Sim. E às vezes é uma dúvida para a pessoa que vai procurar uma terapia, né? Uhum. Qualquer linha da psicologia vai ajudar qualquer pessoa em qualquer problema ou tem uma específica para cada tipo de problema? Eu não sei se isso é possível, tá? Porque eu sei que
deve existir muitas. Eu só conheço a psicanálise. Conheço, sim, de ouvir falar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Eu acho que talvez é mais falada, assim, né? Estávamos com o Felipe semana passada falando até sobre hipnose, e ele falou que não é uma coisa, não é uma prática, uma terapia, não sei, talvez reconhecida, não sei agora falar os termos corretos que ele usou, a gente falou isso antes da live mesmo, mas você consegue citar pra gente, talvez, ou falar, sei lá... As principais, né? As principais. E como que elas podem influenciar nos tratamentos? São todas... todas servem para todos os tipos de doença? Ou a pessoa, quando ela vai se tratar, sei lá, da síndrome do pânico, ela precisa do psicólogo que exerça a linha tal, a abordagem tal. Ou a outra que tem o burnout, precisa do psicólogo que use a linha tal, né? Como vocês, você é a... Eu não sei falar nenhum nome, é alguma coisa de fenômeno. Mas fala aí pra gente, se for possível responder, dar uma resposta dentro dessa pergunta tão extensa. Então, existem várias linhas, né, da psicologia. As principais, assim, as linhas da psicologia, né? A mais conhecida realmente é a psicanálise, né? Olha, que é tô certa. o Freud, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Só Freud resolve. Então, ele foi o precursor, né, da psicanálise. A psicanálise, ela é a cura pela fala, né? Que, resumindo, assim, tem aquela figura do divã que as pessoas assimilam a terapia a isso, né? Que, tipo, vai chegar, aí vai ter lá um psicólogo com um caderninho e vai ter um divã e ela vai sentar e vai ficar ali. Nem todos os modelos de psicologia, nem todas as linhas usam esse modelo. Mas eu nem sabia. Eu achava que toda terapia era assim. Você chega, deita no sofá, põe um pé para cima e começa a falar. Então, tem esse modelo, sim, que é um modelo tradicional, né, da psicanálise, mas tem outros modelos também. Tem, igual, o modelo que eu sigo é a linha, né? A humanista, fenomenologia existencial. Meu Deus, que nome. Fenomenologia. Não sei nem se falar de novo. Fenomenologia existencial. É a linha humanista, né? Tem também a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Tem a só comportamental, behaviorista. Essas são as principais, né? Essa eu já ouvi falar também. A TCC, que é teoria cognitivo-comportamental, é bastante usada usa atividades, exercícios para as pessoas que estão em momentos de crise, como no síndrome do pânico, para trabalhar a ansiedade. O pessoal trabalha bastante com essa teoria, com essa linha. Essa linha também é a linha de trabalho para autistas ou não? Não tem nada a ver? Também trabalha também. Na verdade, toda a psicologia, ela trabalha no geral, com todos os adoecimentos mentais. Isso. A psicologia pode tratar qualquer doença mental. Sim. Ou síndrome, ou... Eu não sei, por exemplo, o autismo é considerado o quê? Uma doença mental, uma dificuldade... É um transtorno, né? Um transtorno do espectro autista. Todas essas linhas, elas estão dentro da ciência, que é a ciência psicologia. Só que, assim, as linhas se dividem porque tem formas diferentes de ver o trabalho, né? Formas diferentes de ver o mundo, então formas diferentes de da aplicabilidade do trabalho em si, da psicoterapia, da atividade que a gente vai passar ali para o paciente, né? Então, tem formas diferentes de ver e de se relacionar. Então, por isso que tem essa divisão. Foram vários teóricos diferentes que foram vindo acrescentando suas teorias ao longo dos anos, né? Teve o Freud, que trouxe a questão do consciente e inconsciente, que tem lá o id, ego, superego. Fala bastante dos traumas da infância, o quanto isso é importante
Mas não só ele falou sobre a psicanálise. Até hoje nós temos ainda vários autores modernos chegando, teve vários que foram na linha dele, a filha dele, né? Muitos que foram além também já fizeram sua própria linha de pensamento. Tem o Jung, né, que também pega um pouco da psicanálise junguiana, né? Então, aí é um assunto para uma live inteira, falar das linhas da psicologia. E o paciente, ele pode se identificar melhor com uma linha isso. ou com outra, e isso pode ajudar ele mais, Sim. talvez, né? Porque talvez se ele se identifique com uma linha e com uma outra não, talvez ele não flua ali naquele atendimento e no outro ele já consiga fluir melhor. Isso. Então, interessante também da pessoa se sentir bem na terapia, ela precisa se sentir bem. Não sei se esse é o termo, porque talvez a terapia é algo de confronto. E a pessoa tem que ter essa medida. Será que eu estou me sentindo mal porque eu estou sendo confrontada? Ou será que eu estou me sentindo mal porque talvez essa linha de abordagem eu não me identifiquei? Será que a pessoa consegue identificar isso? Eu acho... Ou o próprio profissional pode falar isso para ela? Ou já falou? Não sei, porque esse profissional vai, talvez, desistir de um paciente, assim, né? Não. Nem Freud te atura, meu filho. Não, desistir. Desistir não, mas Igreja. às vezes... É oração. Não, desistir assim não, mas o paciente, ele pode fazer esse reconhecimento. Às vezes a gente não se identifica com a forma de pensar da outra e tá tudo bem. Não tem problema dele procurar um outro profissional. É igual quando você vai num dentista. Nossa, dentista, só o meu cliente. Então, tem um médico que você passa em um e fala, eu não gostei desse médico, eu vou procurar outro. Então, é muito da questão de forma de lidar, maneira de pensar. Ele aprendeu a mesma coisa que o outro aprendeu, só que daí a maneira como ele vai aplicar que é diferente. E assim, a questão do se sentir bem ou se sentir confrontado na psicoterapia é muito relativo, porque assim, você ao longo do processo terapêutico vai oscilando esses momentos. Se vai ter super bem em algum momento e no outro não, nem tanto. Às vezes sai chorando da terapia, depois volta, depois sai dando pulos de alegria. Já aconteceu o caso do paciente ficar tão nervoso, querer bater assim no psicólogo? Será que já aconteceu? Pode ser que aconteça, sim. Ainda bem que não aconteceu comigo. O psicólogo tá ali, sei lá, destrinchando ali sobre a vida da pessoa, a pessoa se sente tão, sei lá, enfurecida e já levanta, já dá o sangue. Nossa! Mas porque assim, o papel do psicólogo não é mostrar, falar assim, não, você está errado, não, tipo, ter todas as respostas também. A gente não é uma enciclopédia que vai ter todas as respostas para a pessoa da vida dela. É o contrário do amigo, né? O amigo tem todas as respostas. Não, você está errado, não faz isso, faz aquilo. É por isso que o amigo não é o terapeuta, né? O amigo, ele tem sua função ali, mas ele vai dar vários conselhos, vai dar várias direções, ele vai falar que está certo, que está errado aqui. E o terapeuta não, né? O psicólogo não, né? Ele vai trazer uma outra abordagem, né? Isso. Ter amigos é muito terapêutico. Você ter uma relação com outras pessoas, amigos, colegas, é muito importante ter esse feedback do outro, né? Ainda mais de quem a gente confia, de quem a gente gosta. Só que a gente também tem que saber filtrar, né? O que a gente vai decidir, ouvir ou não. Porque às vezes as pessoas querem decidir pela gente, ou às vezes acontece muito do ser humano querer que o outro decida por ele também. Sim. E assim, você ter um amigo é importante porque também ele vai ser sua rede de apoio para estar nos momentos em todos os momentos, né? De alegria, de dificuldade. O verdadeiro amigo geralmente te acompanha, né? Na maioria dos momentos, né? Sim.
E, inclusive, no processo terapêutico, no processo de que a pessoa está fazendo esse tratamento para se recuperar de uma patologia, de um adoecimento, a família, o amigo, ele tem um papel fundamental para que que desenvolva melhor esse processo todo. Mas, assim, o psicólogo, ele não vai falar, tipo, vai falar para a pessoa... para a menina, por exemplo, larga ele, tipo, né? Ele não presta, não vai falar isso. O papel do psicólogo... Ainda mais agora que eu estou tentando descobrir quem é o tal do Chico, não sei o que lá das contas. O Chico, né? O Chico ficou famoso esses dias aí. Já estava famoso, mas ficou mais. Quem é o Chico, gente? Misericórdia. Aí a pessoa vai na sessão. O Chico me traiu. A psicóloga não vai falar, nossa, mas você não estava na cara que ele te traiu? Não vai falar isso, O psicólogo não vai falar, larga esse traste, não vai falar isso. A amiga vai. A amiga vai falar isso. Amiga, você não viu, você está cega. Não, o psicólogo ele vai dar as ferramentas, né? Para que você consiga... Mas como psicóloga, vai fazer... não dá vontade de falar umas... Não, assim, não dá vontade de falar umas coisas lógicas, assim, mas eu sei que não pode. Mas, assim, entre o que você sabe que você tem que fazer e o que você quer fazer, tem ali, não dá um pensamento assim, moça, minha filha, tu não tá vendo que esse Chico não vale nada? Tu tá aí chorando por ele. Vai fazer alguma coisa, né? Assim... lógico, não estou falando de um caso assim, quando a pessoa está num quadro assim, sei lá, num transtorno. Mas estou falando assim, às vezes numa sessão, né? A pessoa está ali lamentando a vida. E como psicólogo, você não pode dar aquela palavra que um amigo daria, né? Mas não dá vontade, às vezes? Ou não sei se você não pode falar. Olha o conselho aí. Então, o psicólogo, ele tem que... Porque, assim, a gente se preparou, né, e tenta auxiliar o paciente da melhor maneira possível, né? Para que ele realmente não fique com aquele senso comum. Porque, assim, você pode consultar... Hoje em dia, a gente tem acesso a diversas informações. Você coloca ali numa rede social... dá um Google, né? E você pesquisa lá, sai várias informações para você. Mas na terapia, né, no processo terapêutico, você vai estar lidando com a sua realidade. E aí o psicólogo ele vai trabalhar, não é naquele geral que você coloca lá no Google, ele te dá uma resposta. Ele vai trabalhar com os seus recursos, tudo aquilo que você veio criando e elaborando desde da sua infância, de todas as suas relações. Então, vai ajudar o paciente a encontrar os recursos que ele tem para lidar com os problemas que ele está passando. Então, esse que é o trabalho do profissional de psicologia, de poder auxiliar a pessoa a pegar aquela ferramenta que ela tem para ela poder construir esse caminho e esse novo olhar, né, para a vida. Eu poder sair, às vezes, de um local que eu não consegue ver saída, para poder construir algo. O psicólogo, então, na verdade, ele consegue, de um certo modo... Eu vou falar uma palavra que eu não estou achando outra, mas vai soar uma palavra feia, mas ele consegue, de certo modo, manipular uma pessoa, manipular no sentido não ruim, mas fazer com que a pessoa vire para um outro lado e enxergar uma nova possibilidade, porque ela está focada só em alguma coisa. Eu não estou achando uma outra palavra que caiba mais suave. Acho que seria direcionar, né? Sim, direcionar. Direcionar. Acho que... Então, você consegue fazer isso com o Felipe? Não posso revelar. Não, então. Depois dessa live, nós vamos ter uma conversa articular. Porque eu tô aqui pensando, né? O psicólogo, ele tem todo esse domínio, entre aspas, de levar a pessoa a virar para um lado, virar para o outro. Então, sendo psicóloga e casada, já me veio várias ideias aqui na mente. Mas, deixa esse assunto para fora depois, né?
Tá certo. Bom, você como psicóloga, lá no seu consultório, você já expulsou demônios? Não. Não, não. Não. Deixa essa parte para os profissionais da área, né? Não é na área da psicologia que a gente vai tratar disso, né? E como psicóloga, você acredita que se uma pessoa tiver com possessão demoníaca, tomando remédio, ela melhora? Não, né? Porque são coisas... Assim, a questão da possessão demoníaca, aí eu já não vou entrar nesse âmbito, né? Mas, assim, o remédio, o tratamento, ele é feito para ter o cuidado da patologia, né? Da doença. Então, a gente... Porque, assim, as pessoas, como foi abordado antes, né? Mais cedo, é que as pessoas têm essa coisa de falar que depressão já é parte espiritual, né? E cria esse mito, né? Uhum. Então, a gente tem que esclarecer, né? Tenta esclarecer sempre que a depressão é uma doença, é uma patologia da saúde mental e precisa ser encarada como doença que precisa ser tratada, como qualquer outra. Por exemplo, a pessoa tem uma cardiopatia, tem um problema no coração, vai fazer o tratamento com o cardiologista, vai usar remédio, vai lá na consulta, vai conversar, o médico vai fazer orientação, vai passar com, às vezes precisa de um nutricionista para poder orientar alguma questão de alimentação. Então, a gente vem nesse movimento, né, de trazer as patologias mentais, a doença mental, como realmente ela é. Sim. Porque quando a pessoa está com depressão, aí as pessoas geralmente, né, costumam dizer, não fica assim não. Ah, não, faz isso que você vai melhorar. Família, você tem saúde, né? Não, a pessoa está adoecida, né? A pessoa está adoecida, ela não consegue enxergar. Igual no começo do podcast, né, foi falado dessas pessoas famosas, ricas, tinham na visão assim popular, elas tinham tudo para estar felizes. Mas não é uma questão de querer estar feliz. A questão é que elas estavam doentes e que precisa ser feito um tratamento. E aí, se isso é deixado de lado, não é seguido esse tratamento, vai agravando cada vez mais. Sim. Então, como expulsa demônios? Não. Terapia. Não faço isso não. Eu te fiz essa pergunta porque há um estigma, né, que a depressão é falta de Deus, ou a depressão é demônio, é falta de oração. Então você vê, se a pessoa está com algum problema psicológico, ela vai na terapia, o demônio não vai sair na terapia, né? Se há alguma possessão demoníaca. O demônio não sai com remédio, né? Como você falou, cada um na sua área, né? Então, a gente está aqui esse mês inteiro falando sobre isso. Não é falta de Deus, porque a mesma pessoa que tem um diabetes, por exemplo, ela não tem falta de Deus, como a pessoa que está passando por esse momento de depressão, ela também não tem falta de Deus. Então, depressão é uma doença, né? Como você falou aí, uma doença precisa ser reconhecida como uma doença. E Zé, me fala uma coisa, a depressão ela é uma doença que pode se manifestar em algum momento ou ela é uma doença, assim, algo para a vida toda? Por exemplo, ela pode ser como uma gripe que quando tem os seus tempos, os seus períodos, a pessoa acaba pegando aquela gripe, ou ela é como tipo uma rinite, que o corpo desenvolve aquela patologia crônica e fica com aquilo para a vida inteira. Que eu sou assim, não posso chegar em lugar que tem traumático, pode ser de alguma
de algum evento que aconteceu na vida daquela pessoa. Por exemplo, um momento de luto, se o momento de luto continua estendendo, pode ser uma questão ligada à vida sentimental, por exemplo, um divórcio. O que tem se falado muito hoje em dia é sobre a questão de falta de vitamina. Sim. Eu já ouvi falar bastante sobre a falta de vitamina D, e algumas outras vitaminas que agora eu não me recordo, mas B6 parece, alguma coisa assim também. B12. B12. Tem a ver B6. também essas falta de vitamina no organismo. Que até eu vi falar sobre a banana da terra, parece que ela tem algum ativo ali antidepressivo, não sei, alguma coisa que ela tem, não sei se é. Bom, não posso nem falar que eu não sei também, não posso dar informações aqui erradas. Mas também faz sentido isso, essa falta de vitamina no corpo pode levar a pessoa a um quadro de depressão. E tem alimentos que corroboram para esse fator também, para melhorar isso. Para sair do quadro, né, depressivo? Isso. Sim. Assim, tem muitos estudos a respeito disso, porque a depressão é uma doença que vem acometendo uma grande parte da população. E ela vem sendo descoberta também, né? Ela está sendo estudada, está sendo pesquisada cada vez mais. Então, a questão da vitamina D. Tem uma depressão, que a depressão sazonal, geralmente acontece em momentos que tem uma menor incidência de sol. Já foi feito várias pesquisas. A pessoa que está exposta, por exemplo, foi feita uma pesquisa recente, eu estava lendo alguma coisa a respeito disso essa semana, dos jovens europeus na questão da incidência do sol lá em alguns locais ser menor, né? Embora agora tenha passado por uma onda enorme de calor, né? Mas, assim, no decorrer da linha histórica, né? Que eles vêm fazendo essa pesquisa. Que eles apresentavam alguns momentos depressivos, né? Aquela melancolia, um rebaixamento, né? Das atividades. Está relacionado, sim, alguns tipos de falta de algumas vitaminas pode, sim, trazer, mas são momentos depressivos, assim, né? Não é aquela depressão mais grave, né? E a depressão pós-parto? Qual é a causa? São a baixa dos hormônios, essa, sei lá, instabilidade, ou é emocional também? Então, porque na depressão pós-parto, assim, durante o parto todo, né, a mulher vem passando uma grande transformação. Tem várias alterações de hormônio e assim, o novo ser, né, está se desenvolvendo. Quando há o parto, né, ocorre também esse movimento dos hormônios para estar retomando o organismo para como ele era, né, anteriormente a essa construção, né, que ocorreu durante aquele período lá da gestação. Então, essa desregulação hormonal pode causar, sim, a depressão. Mas muitas vezes acontece, não em todos, é muito relativo se falar, não tem como, eu poder dar 100% de certeza, né? Porque são várias pesquisas que ainda são levantadas a respeito disso. Mas o que tem levantado até hoje é que é a desregulação hormonal, né? Que é natural, a natureza feminina após o parto. Nem precisa ser no parto, né? Todo mês. Aquele período maravilhoso, né? Umas mais, outras menos, mas também a pessoa... No período menstrual, ela pode ter esse momento depressivo por conta dos hormônios? Ela tem, a mulher, ela tem esse movimento hormonal constante, né? Então, quando chega nesse momento da ovulação, né?
Aí muitas mulheres entram nesse processo da tensão pré-menstrual, né? Então, acontece desses momentos assim, mais de rebaixamento, mas não chega a ser a depressão em si, né? É mais Eles uma... aproveitam, né? Não, não é que... Não é desmerecendo cada um tem a sua forma, né, de sentir. Mas assim... Pra ficarem mais brava. Então, e realmente fica mesmo, porque o hormônio, ele afeta o sistema nervoso central, né? Todo esse movimento. Com os homens, meu Deus. Podia ter ficado, já né? tem tanta coisa para fazer, meu Deus. Ainda eles falam que a gente é o sexo frágil, né? A gente aguenta muita coisa. Ai. Pois é. E me fala uma coisa. Eu tenho essa dúvida, não sei se mais pessoas que estão assistindo essa live pode ter também essa dúvida. A gente fala assim sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade. É tudo a mesma coisa? Não é? Estão ligados? Posso chamar tudo de depressão? Como que é? Você consegue, sim, sei lá, definir alguma coisa para mim? Deixa eu ver se eu consigo. Então, é assim, elas não são todas a mesma coisa. Cada um tem seus sintomas. Isso. Cada um tem seu sintoma, tem suas características. A depressão são vários sintomas que geralmente levam ao rebaixamento por exemplo, a pessoa... Deixa eu achar uma palavra que vai definir melhor. A pessoa, ela não sente mais prazer em algumas atividades. Vai ficando mais humor deprimido, né? Ela não vê mais sentido em fazer coisas que antes ela gostava muito. Por exemplo, uma pessoa que gostava de praticar um hobby, ela já não vê mais sentido. A pessoa pode observar. Geralmente, quem observa é quem convive com a pessoa. A pessoa em si demora um pouquinho mais de tempo para perceber essa mudança nela, né? Mas é essa questão do rebaixamento da vontade das atividades do dia a dia, das coisas que davam prazer, já não fazem muito sentido mais. A depressão é isso, que tem muito a ver com os hormônios também. Pode ser por várias questões, né? Como a gente já falou. Os homens também pode acontecer essa questão hormonal também? Sim. Que também, né? Eles têm esse desenvolvimento não só com as mulheres. E já a ansiedade é uma emoção comum a todos os seres humanos. É normal a gente ficar ansioso para fazer uma prova, para começar um podcast, para vir aqui responder hoje de perguntas. É normal. Eu não sou uma pessoa ansiosa, não sou mesmo. A Amanda, nem eu, nem o Fabiano. A Amanda já saiu um pouco mais assim, mas desde mais nova eu venho tentando trabalhar com ela. Mas é uma questão humana mesmo, né? Mas isso pode se agravar. Então, é uma questão humana, é uma emoção humana, passar por momentos de ansiedade, isso é natural. Mas a partir do momento que isso começa a afetar o seu dia a dia, a trazer dificuldades para que você não consiga executar uma tarefa, aí já começa a precisar ter uma maior atenção. Que daí a gente entra no transtorno de ansiedade, que daí é aquele que incapacita a pessoa de fazer alguma coisa, a pessoa fica muito focada em uma coisa que está por vir, né? E às vezes ela não consegue sair daquele ciclo, às vezes ela pode ser uma pessoa... As pessoas acham que a pessoa que tem ansiedade é uma pessoa super acelerada, mas tem casos de pessoas que têm o transtorno da ansiedade que elas ficam tão focadas no que está por vir que elas não ficam paralisadas, não conseguem sair daquele... Porque a gente tem a ideia, ou pelo menos eu sempre tive essa ideia de que a ansiedade é aquela pessoa que fica muito eufórica, muito agitada, né? E como você disse, ela pode estar nesse quadro... Mas ela pode estar com agitação aqui. Tipo, ela pode estar tão agitada que ela não consegue
Síndromes, no geral, elas são um acúmulo de sintomas. É uma coisa bem assintomática que acontece um pico. Eu gostei dessa definição. A síndrome é um acúmulo de sintomas que tem aquele start, por exemplo, igual a síndrome do pânico. Aí, gente. Que é síndrome? A síndrome do pânico, ela acontece no momento que geralmente são pessoas que já têm um transtorno de ansiedade. Ela está passando por alguma... As pessoas usam muito esse termo, né, de gatilho, né? Hoje em dia já popularizou até isso. Mas, assim, tem alguma coisa que desencadeia. O gatilho nada mais é do que algo que acontece, que desencadeia esse start na pessoa dela não conseguir mais estar naquele local, chega no limite dela. Então, são vários sintomas que dá aquela explosão. Então, a pessoa entra em pânico, ela começa a ter um batimento cardíaco acelerado, ela acha que ela vai morrer. E suar, falta de ar, as mãos começam a suar, ela não consegue mais responder, ela não consegue mais entender o que ela... Síndrome do pânico. Isso, a síndrome do pânico. Síndromes, no geral, são isso. Síndrome do pânico é essa, mas as síndromes, no geral, para a gente falar de uma forma mais clara, seria isso. São vários sintomas dando aquela explosão. Nem sempre todo mundo que tem vai ter recorrentemente. Pode ter gente que teve um episódio e fazer o tratamento e não ter mais. Mas pode ser que ela tenha recorrente. Aí eu vi que quando a pessoa está assim, né, com uma crise, né? Exatamente assim, né? Essa falta de ar, o coração batendo, que você pode fazer o exercício de respiração. Sim. Que ajuda ela a concentrar, né, em uma outra coisa, que é concentrar na respiração, segurar na mão da pessoa. Então, é possível alguém que não é um psicólogo, você que queira ajudar alguém que estiver passando por esse momento, até você conseguir conduzir a pessoa até o hospital, se for o caso. É possível usar esses meios? Tem outras coisas que a gente pode fazer? Isso que eu acabei de falar pode ser feito também? Pode sim. Aí você explica também para o pessoal como é que faz, porque vai que eu explico errado. Não posso cometer essa gafe aqui, né? Os exercícios de respiração, tem diversos exercícios de respiração que são muito benéficos para a pessoa que está em crise, em transtorno de ansiedade em geral, até para quem está mesmo com ansiedade normal. Por exemplo, se você vai fazer alguma coisa, vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Tem gente que fica muito apreensivo. E nem por isso ela está com transtorno da ansiedade. Às vezes ela tem um receio de ser avaliada, isso é natural, não tem problema. Um exercício de respiração que pode ser feito você poder... O que você pode... Deixa eu voltar. Fica à vontade. Eu falei, eu já passei a bola. Porque já passou para mim assim. É assim, que tem muitos... Deixa eu fazer o meu exercício de respiração. Deixa eu fazer o meu aqui. Então, geralmente, um exercício bem simples, né? Que tem aí na internet, bastante divulgado. Você poder se sentar, né? Você se senta, coloca as pernas de uma maneira que não esteja cruzada, as mãos também, ombros relaxados, né? Geralmente a gente fica com a língua no céu da boca quando a gente está muito tenso, solta e respira. Inspira, né? E solta. Primeiro você vai fazer umas 2 vezes assim, e depois você começa a contar. Inspira. 1, 2, 3. Solta. Só de inspirar já dá um alívio, não é? Só de inspirar. E a gente fica ansiosa, né, amiga? Não, imagina. Então, mas... Devia ter feito no começo. Devia ter feito no começo. Mas
Tem vários exercícios de Então, você está respiração. acompanhando uma pessoa que está em crise. Então, você fala para ela, senta, descruza as pernas, solta os braços, inspira, aí solta. E depois você pede para ela contar. Ela Isso. segura a respiração. Você pode contar, contar de 1 a 3. Não pode matar a pessoa Solta. também, Não vai deixar a também. pessoa sem ar. Esquece, responder o WhatsApp, esquece da pessoa. Legal, isso traz uma calmaria mais para a pessoa. É benéfico isso pra gente mesmo, né? No dia a dia, você está passando por algum momento. Às vezes a gente passa por algum momento que a gente fica com esse momento mais ansioso, né? Mais nervosa um pouco. É terapêutico. Tem uma praça no Morumbi, eu tenho ali perto, e ela é cheia de eucaliptos. Pensa no cheiro maravilhoso. Nossa, quando eu passo por ela, que eu respiro assim, que eu puxo aquele cheiro todinho pra dentro, parece que dá uma paz. É algo muito terapêutico isso, né? É terapêutico também. É terapêutico você estar em contato com a natureza. É terapêutico você ter uma boa conversa. É terapêutico trabalhar a respiração, fazer alguma atividade física que te traga prazer. Porra, eu de português. Que te traga prazer. Fazer coisas que fazem bem, né? Não dá para falar assim, faça isso, porque assim, o que eu gosto de fazer, pode ser que a pessoa não gosta de fazer, né? Igual se uma pessoa vir falar para mim pescar, nossa, vai pescar que é terapêutico, eu não vou gostar, eu acho super chato, desculpa quem gosta de pescar. Mas assim, aí outras pessoas... eles não falam, tá? Que eu vou falar aqui, vou revelar. Passa mal no barco. Então. Tem muita ânsia de vômito, tem alguns que vomitam. Então, eles não falam isso, né? Mas eu sei porque o Fabiano já foi e ele já passou muito mal. Tem que tomar remédio para ficar lá no barco. E é uns barcos maravilhosos. Mas tudo bem. Então, cada um é muito relativo o que dá prazer ou não para o outro, né? Então, a gente conseguir identificar. Daí, novamente, a importância do autoconhecimento. A gente conseguir identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Se a pessoa não tem esse autoconhecimento, ela pode estar fazendo algo que ela não gosta, porque a maioria faz, se prejudicando. Então, quando ela busca esse autoconhecimento, ela se enxerga, se entende, se conhece, ela passa a fazer as coisas que fazem bem a ela, não aquelas coisas que fazem bem a maioria. Né? Que geralmente as pessoas gostam de seguir a moda, né? Vou fazer isso porque aquela pessoa famosa lá do Instagram tá fazendo. E assim, que falou que era bom, né? Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para fazer não sei o quê. Não é necessário isso. Assim, a partir do momento que você se conhece, que você começa a entender o que você gosta ou não, quais são seus limites, então aí você começa a percorrer o caminho da qualidade de vida realmente, da saúde mental. Você não precisa, nós todos somos diferentes, né? Então nossas necessidades reciprocamente são assim também, serão diferentes também. Sim, e nem sempre não. A gente falou que no começo de vários famosos, né, que chegaram até o suicídio e passaram por momentos de depressão, de transtornos, de síndromes. E isso não foi postado na internet, né? A gente ficou sabendo só quando aconteceu. Então, nem tudo que é postado na internet realmente é o que está acontecendo na real, né? As pessoas selecionam ali o que quer que as outras saibam, né? E me fala uma coisa, nós estamos caminhando já para o fim, que pena, né? Meu Deus do céu, eu queria ficar aqui mais 2 horas. Mas me fala uma coisa, Zê, o paciente em tratamento, ele tem alta, ele chega a ter alta em algum momento, ou ele é paciente para a vida inteira? Como que funciona assim, na terapia? Na terapia? Não, na terapia, na abordagem que eu sigo, o paciente tem um momento que sim, ele tem alta. Porque ele começa a entender os recursos que ele pode utilizar para seguir. Então, a gente vai trabalhando com a pessoa até ela entender
quais são os recursos que ela necessita para ela poder seguir a história dela. E se ela sentir necessidade, porque assim, a gente é um ser mutável, né? Vão acontecendo várias coisas, a gente vai mudando ao longo da vida, de um ano para o outro, a gente se transforma, pensa diferente, age diferente, e isso é natural. Então, pode ser que a pessoa tenha essa necessidade de retornar ao processo terapêutico, mas por outras questões, não por aquelas que já foram elaboradas e ela já consegue lidar e seguir em frente. Porque na abordagem fenomenológica, a gente trabalha com os recursos que o paciente traz, com as experiências que ele traz. Então, por exemplo, eu e você passamos pela mesma situação, só que eu vou sentir de uma maneira e você vai sentir de outra maneira totalmente diferente. Por quê? Por conta da nossa história de vida. Para mim pode ter um significado ótimo, nossa, eu adorei, e para você pode falar, não, eu não gostei, eu odiei o que aconteceu, né? Então, a gente tem visões de mundo diferentes, e com as experiências a gente tem essas sensações e essas elaborações de formas diferentes também. Então, a fenomenologia, ela trabalha com o conteúdo que o paciente vai trazendo, com os significados que as coisas têm para ele, e dentro desses significados da pessoa, a gente vai ajudando ela a elaborar ferramentas para elas, por exemplo, superar algum trauma, e seguir, né, o dia a dia, lidar nas relações interpessoais, no trabalho, nos estudos, de maneira geral, na família. Legal. E eu sei que isso é muito particular, assim, mas qual é a média de tempo, o período que a pessoa geralmente fica, uma média, na terapia? Essa pergunta aí é difícil. Então, porque assim, é muito relativo. Depende do que a pessoa ela precisa, ela busca e ela espera, né, da terapia. É muito relativo, porque às vezes... Um mês é pouco. Um mês é. 2, 3 meses são pouco. Depende muito do que a pessoa traz, porque assim, às vezes ela acha que era uma coisa... E aí descobre novas... E aí era outra coisa que ela precisava, que estava outras coisas que tinham afetado o psicológico dela, né? E aí a gente vai buscando novos recursos para a pessoa poder entender e ela poder seguir, porque às vezes ela quer trabalhar aquilo, mas não é aquilo que é o que está causando o problema dela. E aí ela vai descobrir de onde que está vindo aquele problema para ela poder elaborar e poder conseguir, né? Não sofrer mais com aquilo, não ter esse sofrimento psíquico, né, que a gente fala. A pessoa chega, geralmente as pessoas demoram muito para procurar a terapia, então elas chegam com várias questões, não vai chegar só com uma coisinha pontual. Então aí a gente vai tentando desfazer vários nós para poder ela ter essa clarificação, né, do que aí daí ela vai ampliando os horizontes, vai ampliando o autoconhecimento, vai aprendendo a impor limites, que as pessoas sofrem muito, muito mesmo, por não saber os limites dela. Não saber quando dizer não saber o que é dela, o que é do outro, querer abraçar o mundo. Hoje em dia a gente vive num momento que as pessoas estão querendo produzir tudo e ao mesmo tempo fazer várias coisas e acaba trazendo problemas para a saúde mental dela, porque a gente precisa normalizar, né? Sobrecarrega o sistema, né? Como se fosse mesmo um sistema mesmo, no geral. O ser humano é muito complexo, a gente precisa de momentos de reflexão, momentos de descanso, e precisa ser normalizado isso também. Sim. Porque às vezes você vê uma pessoa que está descansando, uma pessoa que está parada, a pessoa fala, nossa, mas por que você está assim, né?
Não pode, tem que fazer tal coisa. Então, a gente tem que normalizar esse momento também de descanso, que isso é benéfico para a nossa saúde mental. Legal. E para finalizar, quem precisa de terapia? Quem precisa procurar o psicólogo? Então, essa pergunta também, né? É complexa também, mas é e não é. Porque a saúde mental, ela é muito, muito importante. Na verdade, a saúde é uma só, né? Uhum. A física e a mental é uma só. Só que ainda a gente precisa abordar, sempre enfatizando saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física, porque ainda é vista muito como tabu na sociedade. Então, não precisa deixar para procurar o psicólogo só no momento que você tiver uma patologia ou que você achar que já não está conseguindo mais, né, lidar com aquelas sensações, com aqueles problemas, com aquele trauma. Você pode procurar o psicólogo na questão mesmo do autoconhecimento, para saber como você vai se relacionar com o outro, da forma de se comunicar, uma comunicação não violenta, para questões de relações no geral, né? Não só relações sentimentais, afetivas, né? Mas relações também familiares, de trabalho, questões de desenvolvimento pessoal, escolhas profissionais, e também, principalmente, se você estiver se sentindo em adoecimento, né? Se você vê que está com uma questão, igual a gente está falando sobre a depressão, não está conseguindo lidar com as coisas, está achando que está muito pesado, às vezes está muito difícil, as coisas... Está sem esperança. Não tem mais esperança, não vê perspectiva, porque a depressão ela vai trazendo vários sintomas. Uhum. Pode ser o excesso ou a falta. O excesso de sono pode ser um alerta aí de depressão, e a falta também. Então, o excesso de alimentos, ou você fica muito tempo sem comer e não vê problema nisso, isso também pode ser um sintoma. Não é só... Os excessos e as faltas são alertas. São alertas também. Esse rebaixamento no prazer, nos prazeres que você... nas coisas que eram prazeres da vida para você, né? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de passear, gosta muito de estar com os amigos, e de repente isso não faz mais sentido, pode ser um alerta também, né? Ou a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela não consegue mais se concentrar, porque tem um momento que a pessoa está com os pensamentos tão acelerados que ela não consegue mais focar em nada. E aí é o momento, sim, de procurar ajuda, né? Não tenha esse preconceito. Procure ajuda. Os profissionais podem te ajudar. E, assim, mesmo se você não é profissional, você pode ajudar essa pessoa que você está observando que está passando por essas situações. Lógico que pode ser em algum momento que a pessoa vai chegar e vai falar para você: eu estou pensando em fazer isso, né? Eu estou pensando... Pode ser que você não tenha um recurso no momento a pessoa falar que está pensando em tirar a própria vida. O que você deve fazer no momento que uma pessoa que você conhece falar isso para você? Procura ajuda médica na hora. Tem as emergências. Isso é um caso de emergência de saúde. Se a pessoa... Você falar isso, porque às vezes a gente fala, mas tá, e se acontecer comigo? Alguém falar que está... Gostei dessa palavra, tendo essa ideação suicida. Você faz o quê? Então, isso é uma emergência de saúde, gostei. A pessoa está com ideação suicida, ela chegou, externalizou para você de cara, falou: não, eu vou fazer. Então, é uma emergência de saúde. Chama, liga para a emergência, para o SAMU, ou leva a pessoa para um pronto-socorro psiquiátrico, que tenha psiquiatra, né? Uhum. Pode levar, que daí vai ser atendido pelo psiquiatra e ele vai fazer todos os cuidados
e depois vai ser passado para a rede, né? Não é só, muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho condição de passar com psicólogo, né? Tem muitos, muitas pessoas falam isso, mas o que acontece? Muito que a gente que eu observo assim como profissional, são questão de prioridades. Porque às vezes a pessoa gasta um valor enorme com outras coisas que não vão beneficiar, talvez ela até possa trazer um benefício momentâneo para ela, mas depois aquela questão vai voltar novamente. Uhum. Então, a pessoa acha que é caro pagar por uma consulta, mas ela tem outras prioridades. Então, não é que é caro, é que a prioridade dela não é naquele momento. Mas a gente precisa começar a ver o que realmente é prioridade ou não para a nossa vida. O que a gente espera melhorar ou não. Porque sensações momentâneas, como a palavra mesmo diz, uma hora vai passar. E se você não elaborar o que você realmente precisa, isso vai ficar te incomodando e vai chegar um momento que vai ser cumulativo, porque as questões das patologias mentais, as doenças mentais, elas vão agravando. Não vai ficar só, você tem um quadro e vai ficar só com aquilo. Se você não tratar, é como qualquer outro tipo de doença que a gente tem. Sim, então, uma ferida aberta, você não trata, aquilo tem a tendência de ficar pior e se espalhando pelo corpo. Vai infeccionar, vai precisar, quando você for veja, pode ter se espalhado para ter ficado uma coisa gravíssima, né? Sim. Então, se você percebeu que você precisa de ajuda, procura ajuda, né? Peça ajuda, se você... Assim, no caso de... Realmente, tem pessoas que não vão ter o recurso financeiro, e a gente tem, sim, a rede de SUS, que pode estar fazendo esse atendimento. Nas UBS tem o atendimento geralmente as UBS têm o atendimento do psicólogo, né? Algumas têm, outras não, mas pode estar encaminhando, né, para algum serviço, se no caso da UBS que você passa não tiver. Tem os CAPs, né, que também as pessoas ainda têm meio um receio de ir até o CAPS, um preconceito, mas assim, é um serviço que é de porta aberta e você pode estar indo até lá para conhecer como funciona. Tem o CAPS que é de atendimento adulto, tem o CAPS que é de atendimento infanto-juvenil, que é para crianças e adolescentes, e tem o CAPS álcool e droga também, que pode fazer esse atendimento para as pessoas que estão sofrendo nesse processo, né, de drogadição e alcoolismo, né? Uhum. E os centros de valorização da vida? Você conhece? Você indica? Sim. Tem o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, que bastante gente já conhece agora, né? Há um tempo atrás o pessoal não falava muito, mas agora já está sendo bem propagado, né, a mensagem deles. Uhum. Então, se você precisar... eles conversar, eles têm atendimento 24 horas, o telefone, se não me engano, é 188, né? 188, você pode discar, tem voluntários que são treinados para poder estar atendendo esses casos, né, tanto de ideação suicida, de outras questões também psicológicas, né? Eles estão ali, às vezes você não tem com quem conversar. Uhum. Às vezes tem pessoa dentro de casa, mas você não tem essa liberdade para falar sobre certos tipos de assuntos, né? Sim, verdade. Então, se você não tem uma pessoa ali para estar, uma rede de apoio, então o CVV está à disposição para poder estar atendendo também. Bacana, que legal. Bom, chegando ao final, né, desse podcast da Kadesh. Então, quero agradecer você por estar aqui. Nossa, meu Deus, foi difícil, mas aconteceu, chegou. Uhum. Estamos finalizando essa série Depressão Sem Tabu. E eu queria que você deixasse um pensamento para fortalecer esse momento nosso. O Felipe falou algo que ele tem como vivência, assim, que ele leva para a vida, que é sobre não existe tempo para você ser feliz, né? Estou esperando o tempo para poder começar a ser feliz, né? Você não precisa esperar esse tempo. Você consegue
deixar um pensamento seu, alguma coisa que construa algo pra gente, assim, porque a gente está assim, fechando mesmo esse mês e você tá na palavra agora. Fecha esse mês. Não, essa live já foi top. Então, fecha esse mês assim com uma palavra poderosa aqui pra gente. Eu tenho certeza que você tem uma. Olha a responsabilidade. Então, que é uma mensagem que eu tenho a respeito uma mensagem que eu levo para mim mesmo. Assim, a saúde mental, ela precisa mesmo ser encarada como algo de extrema importância, né? A gente precisa entender que é um geral da saúde mesmo. Então, não, como o Felipe falou também sobre não deixar para ser feliz depois, amanhã, porque amanhã a gente não sabe se vai acontecer, né? O que a gente tem é o hoje, né? A depressão, como a gente falou muito aqui sobre a depressão durante todos esses dias, né, que foi abordado o tema, a gente fica muito, muito pensando no que já passou. Então, muitas vezes a gente fica preso naquele passado e não consegue caminhar mais para frente. E no caso da ansiedade, a gente pensa muito no futuro e não consegue estar aqui presente na realidade. Então, que a gente possa valorizar a vida, valorizar esse momento, esse presente, né? O nome mesmo já diz. A vida é um presente que a gente precisa aproveitar, precisa viver, né? E que se você está tendo alguma dificuldade, se você está vendo que está difícil levar, porque assim, a gente tem as nossas bagagens, né? Tudo que vai acontecendo no decorrer da vida. Então, se está difícil para você levar, peça ajuda. Peça ajuda para que você possa aproveitar esse momento aqui e agora, que é o presente que a gente tem, né? Para estar se relacionando, para estar vivendo essa vida que é a nossa oportunidade. E se você pode ajudar um amigo, um familiar que está passando por essa dificuldade, não se contenha, ajude. Às vezes, uma ajuda, você não precisa fazer nada de espetacular. É escutar. Escuta aquela pessoa, às vezes a pessoa só está precisando falar. Sim. Falar, escutar sem julgamento, né? Levar a pessoa até uma consulta, às vezes a pessoa não tem força para ir até uma consulta. Entender que depressão, nenhum tipo de doença mental, nenhum tipo de... Não é uma doença, né? Falar assim, doença parece que é uma coisa assim, né? Pejorativa, mas é assim, nenhum tipo dessas dificuldades é frescura. Não é frescura, não é falta de Deus. É uma coisa que precisa ser encarada, que precisa de tratamento. E, assim, eu fico muito feliz que a gente tenha a oportunidade de a gente estar falando sobre isso aqui hoje, né? E que a gente tenha mais espaço para poder falar, que cada um de nós possa propagar essa mensagem, que o ser humano ele precisa de ajuda, né? E a nossa vida ela pode ser melhor. Então, se você está passando por dificuldade, procure ajuda. Arrasou, meu Deus. Bom, espero que eu tenha ajudado, né, um pouquinho. Obrigada, ter você hoje aqui foi um presente de Deus para esse presente nosso. Então, eu quero agradecer você que ficou com a gente até o final dessa live. Passou todos esses dias aqui, todas essas segundas-feiras aqui conosco. Foi um prazer receber cada convidado. Esse fechamento aqui, Cazê, foi sensacional. Se inscreve no canal da igreja aí no YouTube, Igreja Apostólica Adoração Kadesh. Segue a nossa página no Instagram. Segue a página da Zenate. Zenate.pc. Se você... Tá tudo aí, ó, tudo aqui, ó, no rodapé, em algum lugar aqui.
Tá por aqui. Tá por aqui. Pode ser que o nosso produtor colocou na nossa cabeça. Não, brincadeira. É o assistente, né? Tava aqui sozinho. Mas, olha, muito obrigada. Desculpa o horário. Ter deixado o Ricardinho sozinho em casa. Sozinho não, né? Tá com o Felipe lá. Com o Felipe, né? Mamãe é assim, né? Deixou com o pai, deixou sozinho. Obrigada. Deus abençoe sua carreira. Amém. Que você venha ser, assim, como já é, uma profissional reconhecida. E que o Senhor te abençoe muito aí na sua caminhada, que você possa ajudar muitas pessoas que estão precisando e até a gente também. Amém. Gente, um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar você dar o tchau dela, né? Dá seu tchau também, gente. Obrigado por ter acompanhado a gente até hoje. Possivelmente vamos fazer outras lives, outros podcasts. Ainda não sabemos, mas para esse mês de Setembro Amarelo, nós fechamos hoje aqui com você. Um beijo, quero muito agradecer a todos e vou deixar aqui a Azê também. Dá o tchau dela. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui hoje. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, né, sobre o conhecimento. Espero ter ajudado. E também estou à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, acessa lá a minha página. Verdade. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Paz.